Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus nesta hora? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. É o Senhor que marcou este encontro com você. Recebe aí em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Aqui a palavra de Deus está nos falando de um dia em que Jesus ele chega e ele vê 2 barcos na beira da praia. E quando ele contempla aqueles 2 barcos ali, ele percebe uma coisa. Os pescadores desembarcaram. Os pescadores saíram de dentro deles. Ou seja, os barcos estavam vazios. E eu acho interessante que Jesus ele toma uma atitude. Ele entra no barco. Ele entra. Olha aqui. Logo, o cenário que ali está montado se pode ser interpretado. Quem chega naquele horário do dia bem entende que quem ali chegou está retornando da pescaria. Se o barco está vazio, os pescadores desembarcaram dele, é porque já chegou ao final da pescaria. Ou seja, interpreta-se o cenário. Quando você chega em um ambiente, ninguém precisa falar muita coisa para você saber o que já está acontecendo, não é verdade? Quando você chega numa casa, geralmente não precisa ninguém contar muita coisa para você já entender mais ou menos o que está se passando, não é? Sabe por quê? Porque nós interpretamos o cenário. Porque nós interpretamos aquilo que nós estamos vendo, o que os sinais estão nos mostrando. E ali, definitivamente, o que estava a ser interpretado era: chegou o ponto final, acabou, a pescaria chegou ao fim, é tempo de voltar para casa. A Bíblia vai dizer que os pescadores estavam lavando as redes, querido. Se lava as redes no final da pescaria. Se lava as ferramentas quando se termina de usar, não é dessa maneira? Se limpa os utensílios quando se já não está mais utilizando. Ou seja, todo o cenário anunciava: acabou. Mas Jesus resolve entrar no barco. Entrar. E sabe o que é que eu acho interessante? Quando Jesus entra no barco, o dono do barco volta para dentro dele. Mas ele não já tinha desembarcado? Tinha. Mas ele não já estava lavando a rede? Estava. Olha aqui, mas quando Jesus entra, ele entende: não acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus entrou no teu barco. Talvez você está dizendo assim: mas missionária, não está enxergando os sinais não? Já acabou. Não está interpretando o cenário não dá para fazer leitura da situação não. Acabou, não tem condição, tô lavando a rede, tô indo embora. Aí papai ele marca um encontro contigo para te dizer uma coisa: Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco. Ele entrou na tua embarcação. Você tá entendendo o que papai tá falando para você? Eu não sei o que você aí do outro lado estava pensando que chegou ao final. Eu não sei o que você aí do lado estava pensando, olha aqui, que estava acabado. Eu não sei como está a leitura do teu cenário agora. Mas Jesus está indo aí, ó, quebrando todos os paradoxos. Jesus está indo aí quebrando todo o protocolo. Jesus está entrando simplesmente neste barco, entrando na tua situação só para te mostrar que a coisa não vai terminar desta maneira. Se você crê, declara aí: eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Tá entendendo o que papai tá falando para você? A leitura daquela situação era muito fácil. O barco estava na beira da praia. 2 barcos ali estavam. Os pescadores já haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Querido, ninguém em uma sã consciência iria retornar ao barco. Ninguém iria entrar naquele barco, porque já se entenderia que o cenário, a leitura do cenário é muito clara. Mas Jesus vai lá e entra. Queridos, tem hora que Jesus vai fazer coisas na nossa vida que a gente vai olhar e vai dizer assim: Deus, mas isso aqui não gera ponto final.
Senhor, mas isso daqui não já tinha acabado? Senhor, mas isso daqui não já tinha findado? E o Senhor vai dizer, não, a obra não terminou ainda. Não, ainda não. Você acabou até onde você pode fazer. A partir de agora, olha aqui, a partir de agora se inicia uma obra que Jesus, somente Jesus pode operar. Você está entendendo? A palavra de Deus vai dizer que Jesus adentra no barco. E Pedro, o dono daquele barco, ele retorna para dentro dele. Eu imagino, queridos, que nesse momento, Pedro, ele olha sem entender muito o que está acontecendo, sem compreender muito. Jesus entrou no barco, alguém entrou no barco dele, ele entendeu que não era alguém qualquer. Eu creio que ele percebeu naquele momento. E ele retorna para o barco também, ele vai para lá. Sabe o que Jesus estava fazendo Pedro fazer? Retornar. Queridos, tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que retornar. A gente vai... Talvez, ao olhar para o barco, Pedro se frustrava. Por quê? Porque ele passou a noite dentro dele. E nada deu certo. Eu imagino que ao olhar para o barco na vida de Pedro era como se fosse uma assinatura de fracasso. Sabe? Ele olhava para o barco e dizia, foi lá que eu fui envergonhado. Foi lá que eu pesquei a noite todinha. Não apanhei nada. Foi de lá que eu desci de mãos vazias. Eu imagino que ao olhar para o barco, Pedro entristecia o seu coração porque lembrava do fracasso da noite anterior. Eu não sei qual é o barco que está te trazendo esse sentimento de fracasso. Eu não sei se é quando você olha para o teu trabalho. Eu não sei se é quando você olha para o teu casamento. Eu não sei se é quando você olha para o teu ministério. Eu não sei se é quando você olha para dentro da tua história. Eu não sei qual é o barco que quando você olha, você diz assim, foi exatamente lá que eu voltei de mãos vazias. Foi exatamente dali que eu saí fracassado. Foi exatamente dessa situação aqui, ó, que eu passei, que eu saí envergonhado. Foi daqui, foi desse barco, é esse barco aqui. Mas sabe o que eu acho lindo? Papai estava fazendo Pedro retornar para aquele barco. Sabe por quê? Porque ele estava entrando junto e desta vez o negócio era diferente. Eu imagino que se alguém perguntasse depois de uma noite inteira de pescaria, sem pegar nada, sem apanhar nada, eu imagino se alguém perguntasse, Pedro, para onde você quer ir? O último lugar que ele diria era, eu quero ir pro barco. O último lugar. Eu tenho certeza, quando a gente tá frustrado com alguma coisa, o último lugar que a gente quer é voltar pro lugar onde nos lembra da nossa derrota, não é verdade? É o último lugar. Eu imagino se alguém perguntasse, Pedro, tu quer ir pra onde? Ele só diria assim, só não quero voltar pra esse barco. Que eu olho pra ele e eu lembro que voltei de mãos vazias, eu lembro que fui derrotado, eu lembro que tô fracassado, ele lembra a minha vergonha, eu posso até vir depois, eu posso até vir outro dia, eu posso até voltar em outra hora, mas agora eu não quero nem olhar. Mas aí Jesus faz Pedro retornar. No mesmo instante, ele ainda estava lavando as redes, que ele tinha acabado de descer. Ainda estava limpando as suas ferramentas de trabalho. Aí Jesus, ele entra no barco, ó, e traz Pedro de novo para aquele lugar. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor não vai deixar esse barco ser um símbolo de derrota na tua vida. O Senhor não vai permitir esse barco ser um símbolo de fracasso na tua história, a ponto de você olhar e falar assim, foi dali que eu vim de mãos vazias, foi dali que eu saí envergonhado, foi de lá que eu saí frustrado. O papai não vai deixar isso acontecer. Olha aqui, pelo contrário, quando você vê o findar dessa história, você vai entender que se Pedro pudesse apontar para o barco e falar alguma coisa, ele diria, foi ali que eu vivi um grande milagre, foi ali que eu tive a pesca maravilhosa, foi ali que eu acumulei tantos peixes que não pude trazer sozinho. Você tá entendendo que papai tá falando pra você? Essa história vai mudar. Vai mudar. O barco que hoje te traz vergonha, esse barco aí que você olha pra ele e diz assim, foi aqui que eu tive a minha família fracassada, foi aqui que eu tive meu trabalho fracassado, foi aqui que eu tive o sonho frustrado, foi exatamente aqui nesse barco. Papai tá dizendo assim, te ponho dentro dele de novo, te ponho dentro deste barco novamente, mas desta vez, para que a história seja outra, porque você não vai olhar pro barco com sentimento de fracasso, você vai olhar pro barco com sentimento de satisfação. Olha aqui, e vai abrir a tua boca e vai dizer, Jesus entrou e tudo mudou.
Você tá entendendo o que papai tá falando pra você nesta hora? Então levanta a tua cabeça aí. O barco não vai ser o símbolo da tua vergonha, o símbolo da tua derrota, o símbolo do teu fracasso, não. O barco vai ser, olha aqui, o símbolo vai ser a lembrança, vai ser a recordação da pesca mais maravilhosa que você poderia ter na tua vida, do sonho mais lindo que você poderia realizar na tua história, da maior promessa que você podia viver na tua caminhada. Você tá entendendo? Papai não vai deixar esse barco se transformar, olha aqui, num símbolo de vergonha pra você neste lugar. Não vai. Não vai. Eu quero profetizar sobre você nesta hora. Eu não sei o quanto de força que você tem. Eu não sei o quanto de ânimo você tem. Mas eu quero profetizar. Você vai retornar pro barco de onde você saiu. Você vai voltar para o lugar de onde você saiu de mãos vazias. E só vai sair de lá quando o milagre acontecer. Você tá entendendo? Olha aqui. E só vai tirar os pés daquele lugar quando a honra de Deus chegar. Porque você não vai sair daí e vai deixar um barco como lembrança de um grande fracasso. Não. Você vai sair daí e vai deixar o barco com uma lembrança de uma grande vitória. De um grande milagre. Em nome de Jesus. Talvez você tá dizendo assim, mas missionário, eu não quero. Eu não quero esse barco já me frustrou, esse barco já me enfraqueceu, esse barco já me entristeceu, eu não quero mais voltar. Jesus não perguntou para Pedro. Você não vai ver Jesus chegando e dizendo assim, Pedro, eu sei da tua situação, eu sei que tu passou a noite toda pescando, eu sei que você voltou de mãos vazias, você quer voltar pro barco? Jesus não pergunta isso para Pedro. Porque eu tenho certeza que Jesus sabia qual seria a resposta de Pedro, ele não queria. Ele não queria. Primeiro, ele estava cansado, passou a noite pescando. Segundo, ele estava frustrado, ele voltou de mãos vazias. E terceiro, olha aqui, ele precisava renovar as suas forças. Mas sabe o que é que eu acho tremendo? Jesus não pergunta nada para Pedro, Jesus simplesmente entra no barco e Pedro vem junto. Papai tá falando assim para você, ei, olha aqui, eu estou fazendo coisas na tua vida que você não teria força para fazer sozinho. Eu estou conduzindo os teus passos aí nessa história de uma maneira que você não se conduziria sozinho. Porque desse lugar você não vai sair de mãos vazias. É uma palavra para você, toma posse. Dessa terra você não vai sair de mãos vazias. Deste barco você não vai sair de mãos vazias. É coisa linda. Declara aí nos comentários, eu não vou sair de mãos vazias. Não vai. Não vai. Queridos, eu sei que tem hora que a gente quer parar para renovar as forças. Porque a gente imagina que não vai mais conseguir, né? Mas papai tá dizendo para você, não dá tempo. Levanta, volta pro barco. Papai tá falando pra você, porque olha aqui, a maravilhosa tá chegando, o milagre tá chegando, a providência, não dá tempo. Ah, não, deixa eu ficar aqui chorando um pouquinho, Jesus, deixa eu ficar aqui sofrendo a minha dor, deixa eu ficar aqui me lamentando, eu quero ficar só, eu quero ficar isso, quero ficar aquilo. Papai tá dizendo pra gente aqui nessa hora, não dá mais tempo pra isso. Levanta. Não dá mais tempo para isso. Deus tem pressa em fazer isso na tua vida. Deus tem pressa em encher as tuas mãos neste lugar. Deus tem pressa em mudar o quadro deste cenário. Deus tem pressa em mudar, olha aqui, em mudar a situação da tua vida. Papai tá dizendo, não dá mais tempo para fazer isso. Levanta, porque de mãos vazias você não vai ficar. Tá entendendo o mistério? Papai não deixa. Deus tá dizendo pra você, eu não deixo você de mãos vazias. Então volta pro barco que eu vou fazer milagre dentro da tua história. Olha aqui, eu vou operar o impossível na tua vida. Com força, sem força, com ânimo, sem ânimo, tenta de novo. O papai tá dizendo pra você nesta hora que ele é contigo aí neste lugar. Olha aqui, Jesus entrou no barco e toda a história era outra. Toda a história era outra, queridos. Pedro retornou pro barco dele. Retornou. E sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá diferente. Ele saiu de lá de mãos cheias. Papai tá falando pra você nessa hora. Ei, retorna. Tem hora, queridos, que a gente pensa que... A gente pensa que é pra frente. Aí Deus diz assim, retorna... que eu quero... Retorna. Sabe quando você
você dá um passinho para trás só para pegar um impulso? Pois é, assim que Deus está fazendo contigo. Sabe, é um passo para trás para ir adiante. Papai tá falando para você nesta hora: ei, volta pro barco, porque eu vou fazer milagre naquele lugar. Volta pro barco, porque eu vou operar na tua vida coisa que você não consegue nem sequer imaginar. Volta pro barco. Sabe por quê? Porque o Senhor, olha aqui, já preparou a pesca maravilhosa e Deus está dizendo para você: do lugar de onde você saiu de mãos vazias, te prepara que você vai sair de mão cheia, cheia de milagre para a glória de Deus. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém, amém, queridos, glória a Jesus. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Juntos vamos clamar nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, papai, porque grande tem sido o teu agir. Quantas vezes nós estamos nos preparando, lavando as redes para ir embora de mãos vazias, derrotados, frustrados, mas o Senhor nos faz retornar para o barco. O último lugar que nós queríamos pisar, Senhor. Mas é lá que o Senhor vai nos honrar. Mas é lá que o Senhor vai nos abençoar. Mas é lá que o Senhor vai nos prosperar. Mas é lá que grandes coisas vão chegar e de mãos vazias nós não vamos sair. Meu Deus, obrigada por não desistir de nós. Obrigada por nos conduzir, meu Deus, em situações que nós mesmos, por nós mesmos, não faríamos. Senhor, Pedro não retornaria para o barco sozinho se o Senhor não tivesse entrado primeiro. Senhor, tem coisas que nós não faríamos se o Senhor não tivesse ido na frente. Tem coisas que nós não, Senhor, não nos posicionaríamos se o Senhor não já tivesse nos conduzido para essa situação. Obrigada por cuidar de nós e nos conduzir, meu Deus, a essa grande reviravolta que está chegando na nossa história. Em nome de Jesus, toma posse aí desta palavra. Reviravolta é a palavra para você. De mãos vazias você não volta, porque Deus não deixa. Ele é contigo. Esse barco não vai ser símbolo de vergonha, vai ser símbolo de vitória e milagre na tua história. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, que Papai do Céu abençoe poderosamente, que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém.